Shalom! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a Páscoa bíblica, o que é a verdadeira Páscoa e como era realizado no tempo de Jesus, como ele realizou essa Páscoa. Nós vamos começar falando sobre o que não é a Páscoa bíblica. Nós vemos que nessa época, vem a entrega de ovos de chocolate, faz-se alusão aos coelhos, na Páscoa, mas isso não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo. O motivo da celebração nas religiões cristãs. Na verdade, isso trata de uma tradição com origem pagã e não bíblica. É um costume que crê em múltiplos deuses, como está lá em Lucas 4:8 e Mateus 4:10, onde diz: só ao Senhor adorará, só a ele servirá. Lá em Isaías 42:8, nós vemos que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, segundo pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, os humanos, as pessoas, elas sempre celebraram os equinócios e solstícios como tempos sagrados. O que é isso, solstício? Solstício é a data do ano em que você tem mais tempo de dia do que de noite. E o equinócio é a data do ano que você tem o mesmo tempo de dia e o mesmo tempo de noite. Então, nessa viração, de estação, era onde eles comemoravam aí essa festa. É a data do ano em que se dá início às estações do ano. Por isso, meus queridos, a Páscoa, ela parece ter começado como uma comemoração com a chegada da primavera muito antes do evento do cristianismo. Quer dizer, essa comemoração, dessa Páscoa, que fazem alusão nesses dias, ela começou muito antes do cristianismo, muito antes, da morte e ressurreição de Cristo. Foi só depois de Jesus que a Páscoa passou a ser associada, então, à ressurreição de Cristo. Nos primeiros séculos após a vida, morte e ressurreição de Cristo, foram anexados, então, esses antigos festivais pagãos. E muitas vezes nós não temos entendimento e estamos aí comemorando a Páscoa, de forma equivocada e também em uma data equivocada, que nós também vamos estar falando um pouquinho sobre essa data, sobre a data da verdadeira Páscoa que Deus, ele estipulou para nós. Lá em Êxodo, capítulo 12, 14, vem dizendo assim: e esse dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Ele vem dizendo, então, que a Páscoa, essa festa bíblica, ela era para ser comemorada, como um estatuto perpétuo, ser celebrada como estatuto perpétuo. E o que é algo perpétuo? É algo que é para sempre. Não era algo que era lá no tempo de Jesus para trás. Não, é algo para sempre. Então, a verdade é que muitos dos costumes pagãos associados à celebração da primavera no hemisfério norte, elas acabaram sendo envolvidos pelo cristianismo como símbolo da ressurreição de Jesus. Os coelhos e os ovos estão entre eles. Na tradição pagã, coelhos e lebres são símbolos de Ostara, deusa do amor, da fertilidade e renovação associada à divindade. Não tem nada a ver com a Páscoa cristã, no qual foi instituída por Deus para celebrarmos todos os anos. Assim que o cristianismo começou a se popularizar pelo mundo, a igreja então ela passou a usar estes mesmos símbolos para sinalizar a nova vida após a ressurreição de Jesus. Por que a Páscoa, ela muda a cada ano? No ano de 325 depois de Cristo, houve,
primeira e grande reunião na igreja. Ali houve então o concílio de Nicéia e determinou que a Páscoa ela deveria cair no domingo seguinte à primeira lua cheia, depois do início da primavera no hemisfério norte. Então, o que nós vimos aqui? A Páscoa bíblica, ela é comemorada, segundo a palavra de Deus, no dia 14 de Nissan, como uma celebração perpétua. Qual era a finalidade de Deus ter instituído essa festa, né? Essa celebração? Para que o povo pudesse lembrar da passagem deles do Egito, a saída deles do Egito. O povo, eles foram e se tornaram escravos no Egito. Deus um dia disse a Abraão que iria tirar Abraão de uma terra e iria levá-lo para uma outra terra, aonde ali ele seria pai de multidões. E através da vida de Abraão viria uma grande nação, através daquela nação viria então o Salvador da humanidade, que é Jesus, Yeshua HaMashiach. Porém, meus queridos, ele também disse a Abraão que o povo passaria por um tempo muito difícil. O povo ficaria durante 400 anos escravos dessa terra. Mas Deus iria com 400 anos se lembrar da promessa que estava fazendo a Abraão e iria tirar este povo como forte e poderoso. Eu creio que todos aqui conhecem a história quando então Abraão teve seu filho Isaque, Isaque gerou Jacó e Jacó gerou os seus 12 filhos. Entre esses 12 filhos existia um que se chamava José, era o preferido de Jacó, porque ele era filho da sua esposa Raquel, no qual ele muito a amava, sendo que ele tinha uma outra esposa chamada Lia. A primeira esposa, né, que o seu sogro Labão deu em casamento quando ele trabalhou 7 anos. Depois ele trabalhou mais 7 anos para que pudesse ter então a sua amada Raquel. E ela durante muito tempo foi estéril. E quando Deus então abriu a madre dela e ela gerou ali José, ele tinha uma afeição muito grande por José. Depois ele teve um outro filho, mas quando aquele filho nasceu, ela então morre. E ele tinha um carinho muito grande pelos dois, mas principalmente pela vida de José. E ali os irmãos, eles foram criando dentro deles, né, um certo ciúme e até que venderam José como escravo para o Egito. E ali Deus então trabalha na vida de José e levanta José como governador do Egito. E ali, meus queridos, assim como havia Deus dado sonho a Faraó, 7 anos de muita fartura, José então saiu estocando os alimentos, mas depois também houve 7 anos de muita escassez. E nesse tempo então as pessoas começaram a ir até o Egito para comprar alimento. E nós conhecemos a história, né, que os irmãos de José foram ali também, depois o pai foi para ali também. E eles então foram morar em uma terra chamada Gósen. Ficaram ali morando até que as pessoas já não tinham mais o que trocar em troca da comida, o que oferecer em troca da comida. Então o que eles fizeram? Eles começaram a dizer, nós não temos mais nada em troca de comida. Então nós vamos nos doar a nós mesmos, nós vamos nos entregar a nós mesmos como escravos. E eles então passaram a ser escravos do Egito. Porém, meus queridos, foi passando o tempo e José morreu e eles se esqueceram daquilo que José havia feito. O povo, essa geração eleita, essa descendência de Abraão, foram 70 almas que foram para o Egito, porém elas cresceram muito, elas se multiplicaram muito e elas ficaram ali trabalhando durante 400 anos como escravos apenas em troca de comida. E nesse meio tempo, Deus então levanta Moisés. Moisés é aquela criança no qual a sua mãe, Joquebede, havia uma lei que os meninos, as crianças que nascessem do sexo masculino, elas deveriam morrer. Satanás já estava trabalhando para impedir que os planos de Deus viessem se cumprir. Mas aquela mulher chamada Joquebede, muito corajosa, Moisés nasce uma criança muito formosa, muito saudável, e ela não tem coragem de dar o seu filho para morrer. Ela esconde durante 3 meses em um cestinho. Passado então esses 3 meses, ela coloca ele dentro de casa, né? Ela esconde ele dentro de casa. Passado então esses 3 meses, ela coloca ele dentro de um cesto de junco, porque a criança já estava chorando muito alto e não tinha como ela continuar escondendo.
E ali tudo isso fazia parte, meus queridos, dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. Ela então coloca aquela criança ali, a sua irmã Miriam fica próxima ao rio, observando, e ali a princesa, né, a filha de Faraó, ela adota Moisés. A própria mãe amamenta a criança e ensina a criança quem ela é, que ela é um hebreu, porém ela ela cresce conhecendo ali todo o funcionamento do Egito, do palácio. Certo dia, então, ele já se torna um adulto e ele vê quando um escravo está sendo açoitado, né, por um soldado egípcio. Ele fica muito chateado com a situação, acaba tirando a vida dele, daquele soldado egípcio. Depois, em outra situação, alguém fala para ele, né, que será que iria fazer com ele o mesmo que fez com aquele soldado egípcio? Então, ele vem na sua mente que mais pessoas haviam visto e era melhor ele fugir dali. Então, ele vai para o deserto, lá o Senhor trabalha na vida de Moisés, trabalha nas emoções de Moisés, e ali, certo dia, então, o Senhor aparece numa sarça ardente e diz para que Moisés volte ao Egito para libertar o seu povo. Com 400 anos, meus queridos, certinho, né? O nosso Deus não esquece de nenhuma promessa que ele nos faz. 400 anos, impreterivelmente, ele se lembra da promessa. E ali Moisés, então, junto com o seu irmão Arão, vão diante de Faraó, para que o povo pudesse ser livre, para que o povo pudesse adorar a Deus no deserto. Porque ali onde eles estavam, naquele estado de escravidão, nem adorar ao único e verdadeiro Deus eles podiam. O Deus que estava ali eram os deuses, né? Os deuses pagãos, os deuses do Egito. Então, ali o Senhor foi, nosso Deus, Adonai, ele foi liberando pragas. Cada praga daquela representava, meus queridos, um Deus pagão no qual aquele povo adorava, no qual aquele povo cultuava. Quando chegou ali da 10ª praga, então, foi pedido para que eles matassem um cordeiro, para que eles pudessem assar aquela carne, mas antes era para eles pegarem o sangue e passarem nos umbrais das portas. Já apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, o sangue dele derramado na cruz do Calvário. E ali ele disse então para o povo, que o povo deveria passar o sangue nos umbrais das portas, aonde estivesse o sangue, o anjo, o espírito da morte não entraria naquelas casas. Hoje o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro vivo está sobre nós, por isso o espírito de morte não tem poder sobre as nossas vidas. Meus queridos, Deus tirou aquele povo com mão forte e poderosa. Muitos primogênitos morreram, mas na casa dos hebreus nenhum primogênito morreu, porque havia sangue nos umbrais das portas. Deus então, ele tira aquele povo com mão forte e poderosa, mas Deus havia dito a Moisés que Deus iria tirar aquele povo dali e junto com o povo iriam as riquezas do Egito. Meus queridos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Durante muitos anos aquele povo trabalhou em troca de comida, mas agora eles estavam recebendo com juro e correção monetária tudo aquilo que era deles por direito. Eles não saíram com a mão na frente e outra atrás, eles saíram levando ali o que era deles por direito. Então nós conhecemos toda a passagem bíblica, quando o mar se abre e eles passam a seco. E quando eles atravessam ali, o Senhor então dá para eles um estatuto perpétuo, uma celebração perpétua, todos os anos, 14 de Nissan. Eles deveriam comemorar, celebrar a Páscoa, para que eles pudessem se lembrar dos feitos do Senhor, como o Senhor havia libertado eles com mão forte e poderosa, para que as próximas gerações não viessem se esquecer de quem é Deus e o propósito grandioso de Deus na vida de cada um. Toda aquela situação, né, que eles passaram ali na sua saída, o sangue nos umbrais das portas, o cordeiro que estava sendo morto, tudo isso já tipificava para o sacrifício de Cristo, já tipificava para Cristo, o Cordeiro vivo, que morreu ali naquela cruz para os nossos pecados, e o sangue dele é que nos justifica, o sangue dele é que nos purifica. Aquele que tem o sangue de Cristo, a morte prematura não toca, morte nas finanças não toca, morte na saúde não toca, morte na sua família também não pode tocar, porque o sangue de Cristo está sobre a sua vida, o sangue de Cristo está sobre a sua casa. Essa é a celebração que Jesus participou. Quando Jesus
ele foi para ser crucificado, antes ele sentou e ceiou ali com os seus discípulos. E ele ceiou, meus queridos, essa Páscoa. Jesus não deixou de cumprir nenhum dos mandamentos bíblicos, e era um mandamento perpétuo. Jesus então senta ali com os seus discípulos e eles começam ali a celebrar a verdadeira Páscoa. Jesus cumprindo ali os princípios bíblicos, e depois Jesus morre justamente nesse portal da Páscoa, para que nós pudéssemos ter a vida e vida eterna com Deus. Meus queridos, é um dos portais mais tremendos que nós podemos experimentar, que nós podemos adentrar, porque este portal, ele traz libertação dos cativeiros espirituais, ele traz libertação para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas finanças. Meus queridos, muitas vezes aprisionados, mas esse é um tempo de libertação. Este também é um portal de transferência de riquezas, as riquezas que são nossas por direito e que estão presas por conta de pecados geracionais. Meus queridos, é tempo de transferência de riquezas. Deus diz que ele tira da mão do ímpio e coloca na mão do justo. Mas muitas vezes nós não temos esse entendimento e nós estamos comemorando a Páscoa na data equivocada. A Páscoa desse ano, no nosso calendário aqui gregoriano, 14 de Nissan, ela cai no dia 12 de abril, sendo que a Páscoa ela vai ser comemorada uma semana depois. Quando for comemorada essa Páscoa, no qual nós falamos no início, esse portal ele já se fechou. Isso é uma estratégia das trevas para que nós não tenhamos acesso às bênçãos que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós ficamos permitindo ser enganados, permitindo, meus queridos, ser iludidos com as coisas dessa vida. Ficamos atraídos pelos ovos de Páscoa, ficamos atraídos pelos coelhos, pelo chocolate, e nós esquecemos da grandeza do que aconteceu nesse portal, meus queridos. É um portal de libertação. Portal é uma janela no mundo espiritual, no dimensional que está sendo aberto para nos abençoar. Eu costumo dizer que é quando o céu fica mais fino e ali as nossas orações elas chegam mais rápido. Por quê? Porque nós estamos dentro do tempo de Deus, nós estamos dentro do propósito de Deus. E eu quero só finalizar que você tenha uma compreensão, né, de onde veio aí esses ovos de Páscoa. Eles fazem menção a uma deusa. Essa deusa é chamada Ostara. Ela é uma divindade adorada com seitas ocultistas e em outras culturas, a deusa Ostara, né, Eostre, também é conhecida com o nome de Astateia, Azera, Afrodite, Inanna e Vênus, que são o quê? Divindades voltadas para o feminino, a fertilidade e a sexualidade. E aí muitas vezes você está trazendo isso para sua casa, deixando de celebrar a verdadeira Páscoa, a Páscoa deixada por Deus, que Yeshua também participou dela. E você tem trazido essas coisas para dentro da sua casa, né? Culturas pagãs que faz o quê? Com que o céu na sua casa se feche. E muitas vezes você não entende porque não consegue romper em muitas áreas de sua vida. São essas legalidades que estão sendo dadas e impedindo Deus de agir na sua vida. Então, para eles, meus queridos, para essa cultura pagã, o coelho ele é um símbolo da fertilidade. Isso já é conhecido popularmente, mas a lenda diz que um coelho ele pedia favores a essa deusa Eostre e em troca ele a presenteava com ovos decorados. A deusa ficava tão maravilhada com a beleza dos ovos que desejou que todos pudessem desfrutar de tal maravilha. A partir daí, o coelho então começaria a viajar pelo mundo espalhando seus ovos. E assim surgiu os ovos de Páscoa. Por isso, existe até hoje a associação do coelho aos ovos de Páscoa, que são, na verdade, a reprodução de uma lenda em culto e adoração a uma deusa pagã. Infelizmente, meus queridos, costumes estão sendo embutidos em festas teoricamente cristãs e nós não estamos atentos a isso. Estão cheios de simbolismos e costumes pagãos. Isso acontece porque muitos cristãos deixaram de ater somente as Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, a Torá,
de geração a geração e vem aderindo às práticas alheias e normalizando o que nós deveríamos repudiar, como fizeram os cristãos no passado. A verdade, meus queridos, é aquele que conhece verdadeiramente a palavra nunca será enganado. O animal da Páscoa é o cordeiro. Lá em João 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro animal da Páscoa é o cordeiro. Jesus, ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus, o leão da tribo de Judá. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele toda a adoração. Que Deus te abençoe.